CDD01! E aí, como é que vocês estão, fofinhos e fofinhas? Aliás, fofinhas, né? A gente não tem números de homem aí nesse grupo, né? As mulheres estão em alta nesse grupo. Então, como é que vocês estão, queridas? Tô gostando aí da interação, né? De vocês estarem interagindo no grupo. Sara tá de parabéns, sempre que eu posto, sempre tá lá colocando o olhar dela, né? O que ela acha de tudo aquilo. É muito gostoso saber disso. Tô sentindo falta de todas vocês. Ana Alice, Ana Carla, Graça. Todo mundo, gente. Todo mundo. Tô dizendo assim, mas eu tô falando no geral. Vocês, Francisca. Gente, eu tô morrendo de saudade. Essa turma é muito maravilhosa. A Adriana, como sempre, muito positiva. Isso é muito gostoso. É muito bom a gente estar perto de pessoas positivas, não é isso? Gente, nosso conteúdo de hoje, né? Como vocês sabem, o livro é o livro de atividades físicas e recreativas, certo? O material de vocês. Nós hoje iremos trabalhar o capítulo 6 e 7. Por que os dois capítulos, professora? Porque são a mesma linha de raciocínio. É porque no 6 eu vou falar sobre crianças e adolescentes e no 7 eu vou falar só de idosos. Então eu juntei tudo para ficar mais fácil aí, mais gostoso o nosso conteúdo de hoje, certo? Página 32 a 36. O conteúdo é oficinas recreativas para crianças, adolescentes e idosos. Vamos lá? Gente, eu preciso que vocês já tenham dado aquela leiturazinha. Vocês já estão acostumados com eu pedir isso aí, né? Mas para aqueles que são esquecidas, que ainda não estão lembradas, né, dona Michele, dá uma pausazinha aí no vídeo. E pega o material de vocês e vão dar aquela lida do material, porque quando eu começar a falar aqui, facilita ainda mais o conhecimento de vocês, certo? E aí, se ficar alguma dúvida no momento que vocês estão lendo e tudo mais, quando eu começar a falar, aí tudo vai ficando muito mais tranquilo, certo? Então, vamos lá? Quem já leu, vamos lá. Quem ainda não leu, continua aí no pausa para dar certo. Previsão do conteúdo, revisão do conteúdo anterior, né? O que foi que a gente aprendeu? Vocês estão lembradas? O que foi que a gente viu no conteúdo passado? Hein? Tô ouvindo. Pode falarem aí que eu tô aqui atenciosa, extremamente com atenção para ouvir vocês. Hoje eu tô com a língua um pouco presa, mas eu vou soltar essa danada, né? Porque não dá para ficar gaga no momento que eu tô dando aula, não é isso? Gente, conhecendo o público-alvo, foi o que a gente aprendeu no conteúdo anterior, não é isso? A gente viu as características de cada público, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, né? E aí eu queria saber de vocês, qual é o grupo que vocês se identificam mais? Ai, professora, eu gosto muito de trabalhar com criança. Ah, professora, eu já tenho uma facilidade tremenda para trabalhar com idosos. Porque isso é muito bom a gente já ter isso em mente, né? Porque quando a gente vai trabalhar na entrevista de emprego, eles conseguem perceber quando realmente a gente gosta daquilo ou não. Então, que vocês tenham o prazer de dizer, eu gosto de trabalhar com idoso, eu me identifico, eu tenho paciência, eu tenho amor pelo que eu faço. Com criança do mesmo jeito, com adulto, com adolescente, com qualquer faixa etária de idade, não é isso? Então, foi isso que a gente aprendeu no conteúdo passado. E o que a gente vai aprender hoje é as sugestões de atividades para ser aplicada, né, no dia a dia de vocês com crianças, com adolescentes e com idosos. Vocês sabem que eu sempre falo para vocês que existe muitos casos de das próprias cuidadoras terem dúvidas de qual é o seu limite dentro do seu trabalho. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, né? E eu sempre digo a vocês que vocês precisam estar atentas ao que vocês não podem fazer. O que eu não posso fazer, eu tenho que ter certeza daquilo que eu não posso fazer. Mas não se limitar ao que vocês podem fazer. O que eu fico muito triste é porque eu vejo muitas vezes cuidadoras que poderiam estar ali ofertando muito mais qualidade de vida, muito mais momentos de entretenimento e lazer para aquelas pessoas que elas estão cuidando, que elas não deixam passar esse momento, né? E que às vezes aquele momento poderia acrescentar tanto no vínculo de você entre paciente e cuidador, não é isso? Então, o momento de hoje é para trazer para vocês o nosso conteúdo, que eu vou trazendo hoje bem
bem escritozinho para vocês, é que vocês podem aproveitar o tempo que vocês têm livre com aquela pessoa cuidada, né, com aquele seu paciente. E aproveitar de um jeito que vai beneficiar os dois, e principalmente a pessoa cuidada. Então, pergunto para vocês aqui, inicialmente, né? É necessário o cuidador realizar atividades recreativas para uma criança? Não só para uma criança, mas para um idoso, para um adolescente? O que é que vocês acham? Existe essa necessidade ou não? Cuidador só precisa fazer o básico, que é o quê? Alimentação e higienização do paciente. Acabou. Já fiz, não precisa fazer mais nada. Não é assim, né, pessoas? É tanto que esse módulo de atividades físicas e recreativas, ele está aqui para isso, para mostrar o quanto nós podemos melhorar na nossa função, né? Enquanto eu posso trazer momentos de diversão e lazer para aquelas pessoas que a gente cuida. E no lugar de eu estar lá esperando das 6 horas da noite, eu terminei de dar o lanche de 3 horas, mas eu só vou conversar com o meu paciente quando der 6 horas, que é quando ele for tomar a medicação ou a janta. E essas 3 horas que você tem para frente, você vai ficar fazendo o quê? Ah, professora, eu fico mexendo no celular, a idosa gosta de dormir, eu deixo ela dormindo à vontade, ou se não assistindo TV, não faço muita coisa não. Gente, na cabecinha de vocês, isso é legal? Coloquem o pensamento de vocês. Se fosse vocês gostariam de ficar desse jeito? De ter uma pessoa que está ali do seu lado, para lhe servir, para estar junto com você, interagir, e a pessoa não, só faz o básico? Só faz aquilo que é obrigação real e oficial? É tão chato, né? Então, pensem de forma diferente. O que é que vocês queriam naquele momento? Né? Ai, professor, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ler, eu gosto de dançar, eu gosto de escutar música. Então, por que a gente não traz isso para a rotina das pessoas que a gente cuida? Podemos trazer de uma forma que vai beneficiar vocês, eles e todo mundo. Porque quando a gente está sem ter o que fazer, parece que a hora não passa. A hora congela, dá 10 e não dá a hora de vocês ir embora. Mas quando vocês estão ocupadas, estão ali se entretendo aquela coisa toda, a hora faz isso. Passa que vocês nem percebem. Então, busquem trazer e ofertar a qualidade de vida para as pessoas que vocês cuidam, de uma forma gostosa, de uma forma prazerosa para você e para aquela pessoa, certo? E aí eu trouxe uma programação diária que a gente pode fazer com criança e adolescente. Então, a gente pode introduzir na rotina de uma criança a literatura, a arte, porque os benefícios são: estimula a criatividade, a imaginação, a aquisição de novos conhecimentos, a aprendizagem de novas culturas. A literatura e a arte, ela só tem a acrescentar na vida de uma criança, né? Ela cresce mais rápido com esses estímulos. Ela amadurece melhor os neurônios, né? Ela consegue desenvolver as capacidades intelectuais de níveis altos. Por isso que é muito importante a gente estimular. E para fazer um momento de leitura, né, de literatura, não precisa nem ter o melhor livro de historinhas para contar. Não. Às vezes, uma figura, um desenho, a gente já faz uma leitura. É tanto, não sei se vocês já passaram por essa experiência, que quando uma criança ela não sabe ler, mas quando ela pega um livrinho de histórias, ela começa a folhear e ela começa a falar como se ela estivesse lendo. Né? Ela vê o sol bonito, flores, ela começa a dizer: um lindo sol brilhante, amarelo, com lindos pássaros, a menina está passeando na floresta. Então, de acordo com que elas vão visualizando a imagem, a figura, elas vão contando a historinha e a criatividade da cabecinha delas vão fluindo assim de uma forma tremenda, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom a gente fazer com que a criança ela pense mais, não é isso? Criança e o adolescente também. E aí nós temos a tecnologia, né? A ciência e a tecnologia que está muito, muito enturmado aí na rotina de uma criança. Tem um lado positivo e o lado negativo. O lado negativo é o vício. Tudo demais é veneno, já dizia minha avó, né? O vício da criança está 24 horas com o telefone na mão, de estar com o computador na mão, de frente a uma televisão. E a gente pode utilizar esse aparelho, né, essa tecnologia, ao nosso favor. Então, experimentos científicos simples, como, por exemplo, massinha de modelar caseira.
Eu posso pesquisar na internet e depois vamos deixar o telefone de lado, o computador de lado e vamos fazer a massinha, né? É uma forma de trazer a tecnologia de um lado positivo para mim, né? Desenvolver habilidades habilidades e serve para distração. A internet, né? Ela serve para distração muitas vezes, o computador, o celular, mas que tenha limites. Tenha limites. E tem idade também, tem a faixa etária de idade que precisa ser utilizada, que utiliza aí os computadores, essa tecnologia toda, né? Tem a idade certa para usar isso. Observar o tempo que a criança e o adolescente permanecem nos aparelhos, como eu falei para vocês. Eu vejo criança de 5 anos, 6 anos com rede social. Minha gente, pelo amor de Deus, vamos abrir o olho. Rede social faz para quem tem a partir de 18 anos, porque não se filtra o que passa numa rede social, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com que as crianças estão aí tendo contato. Programação diária, continuando aí, o que é que a gente pode acrescentar para as crianças e o adolescente, né? O teatro e a dança estimula o gosto pelas artes, desenvolve habilidades de socializar e a criatividade, benefícios como emocional, faz toda essa exploração de sentimentos, social, a tolerância e a aceitação do outro, a cultura, né? O conhecimento de ritmos, histórias e etc. Então, tudo isso é muito gostoso para a gente introduzir na vida de uma criança. A dança faz com que a criança saia do sedentarismo, que ela se movimente, que ela gaste energia. E o teatro faz com que ela conheça, né? Ela desenvolva a exploração do sentimento, quando a gente pede para a criança fazer uma carinha triste, uma carinha feliz, uma carinha com medo. Tudo isso vai acrescentando, além de melhorar o desenvolvimento da criança, acrescenta na personalidade, no caráter, na toda a questão afetiva daquela criança, certo? E aí a programação diária também continuando, né? A programação diária para criança e adolescente, a roda de conversa é super importante. Desde a fase infantil até a adolescência, isso é muito importante a gente manter aí uma roda de conversa, porque auxilia no desenvolvimento de argumentos, estimula a capacidade da criança ouvir e também respeitar a opinião alheia. Eu vejo muitas mães errando na sua educação com o filho, porque tem muitas mães que querem apenas que a criança escute o que ela está para dizer. Eu quero que você escute isso, isso e isso, mas não quer escutar a criança. Isso é errado. Sabe por quê? Porque a criança ela se espelha nas suas atitudes. Então, se ela quer falar e você não quer escutar, a partir do momento que você for falar, ela não vai querer escutar. Ela vai refletir isso. Então, a gente precisa dar importância quando ela chega da escola que tem o que contar. Por mais que seja sempre a mesma coisa, por mais que vocês estejam cansados e etc., a gente precisa ter esse tempo. Hoje em dia ainda acontece, né? Mas antigamente acontecia muito mais episódios de que adolescentes faziam muitas coisas por falta do conhecimento e do apoio dos familiares, né? Existem muitas vezes as gravidezes indesejadas. Por quê? Porque o adolescente ele não tem a conversa sobre educação sexual em casa, né? Ainda tem família que tem medo de falar sobre sexo com os filhos. E isso é errado. A gente precisa educar, a gente precisa ensinar, né? Eu costumo dizer que quando a gente dá liberdade e educação para as crianças e os adolescentes se expressarem, eles vão ser um ser humano diferente, um cidadão diferente. Eles sempre vão pensar no que é certo antes de fazer alguma coisa errada, porque eles foram bem educados. Vocês estão me entendendo onde eu estou querendo chegar? Que a gente precisa manter esse hábito de conversar com os filhos e com as pessoas que a gente cuida. A gente precisa sempre, o diálogo sempre será a melhor solução. Então, a roda de conversa é essencial, principalmente para os adolescentes e para as crianças. Os esportes, né? Hábitos saudáveis, desenvolve atividades de relacionamento interpessoal, disciplina, respeito e responsabilidade. Então, tem vários esportes aí que a gente precisa ter muito respeito com o próximo. A gente tem que ter disciplina, tem que ter educação. Então, isso é muito gostoso quando já está introduzido na rotina de uma criança, certo? Para os idosos, né? O
que é que a gente pode trazer de entretenimento para uma rotina do idoso? Atividades de pintura e artesanato. Tem idosos que revelam um Picasso que tem dentro dele, né? Por quê? Porque naquele momento que ele se sente tão inútil, tão desamparado, é o momento que ele desenvolve mais habilidades, né? Então, estimula a função motora, a criatividade, se torna um recurso terapêutico e traz aí N benefícios mentais para esse idoso. Então, por isso que é muito bom a gente estar sempre estimulando o idoso a praticar esses tipos de atividades. Contação de história. Com o idoso já inverte, não precisa a gente falar, basta a gente ouvir, né? A gente estimular o idoso a contar a sua própria história, momentos de resgatar o passado, reviver emoções, engajar os idosos a contar até a sua própria história, quando conheceu o seu esposo, a sua esposa, como foi o casamento, como foi o nascimento do primeiro filho. Tudo isso é muito bom para eles recordarem, porque além de ser uma função terapêutica, né, reviver momentos prazerosos traz a realização da juventude em qualquer idade. Então, isso é muito bom. É só benefícios, só coisas benéficas para o idoso, né? Esse momento aí de trazer o que foi vivido no passado para o presente. Ele falar, ele comentar, ele contar a sua própria história. E nós temos também as oficinas para dança, teatro, música. Hoje em dia já existem muitos grupos de idosos que trabalham muito essa questão da dança, do teatro, das músicas, né? E às vezes isso entra justamente na vida das pessoas na terceira idade, porque na fase da criança não teve a oportunidade, na adulta não tinha tempo, e aí quando chegou à terceira idade conseguiu ter essa liberdade maior de expressar aí, né? E é muito bom porque os benefícios são muitos, como, por exemplo, melhora na coordenação motora, no equilíbrio, na concentração, diminui o estresse, é uma função terapêutica e preventiva, contribui para a socialização, previne doenças degenerativas, como, por exemplo, as demências, como o Alzheimer e outras patologias aí. Então, quando a gente estimula o idoso e adiciona esses momentos na rotina, ele só tem o que ganhar, certo? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Façam a diferença na vida das pessoas que vocês cuidam. E é com pequenos atos, com pequenos gestos que a gente transforma a vida dessas pessoas. Certo? O nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre atividades físicas para portadores de necessidade especial, que é o capítulo 17. Quem quiser dar uma leitura prévia aí, já fique à vontade, certo? Já vai tirando aí aquelas dúvidas que vocês vão tendo no decorrer do conteúdo. Deixo aquela frase para melhorar a quarta-feira de vocês, né? Esse momento tão difícil que a gente está vivendo, então a gente precisa ter palavras boas, energias positivas para a gente continuar vendo a luz no final do túnel, não é isso? Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Se te faz feliz, não pare. Se o momento que você está vivendo não é fácil, mas lembre que é passageiro. Tudo passa, né? E o que realmente é de importância é a nossa realização pessoal. É eu saber que eu estou feliz com o que eu estou fazendo, com o que eu estou vivendo, com o que eu estou proporcionando. Então, que vocês vivam intensamente a vida de vocês, que vocês sejam felizes, que vocês vejam a parte positiva em tudo que a gente esteja vivendo de negativo. Sempre vai ter um lado bom. Nada é 100% ruim. Então, a frase que eu tenho para deixar para vocês é esse. O recadinho é esse. Seguimos fortes, felizes e positivos. Certo? Gente, vocês sabem que as atividades que eu passo para vocês é sempre decorrer o conteúdo que a gente acabou de assistir aqui. Então, vou falar um pouco mais. Posso perguntar a vocês quais são os benefícios do momento de recreação para criança, adolescente, idosos, certo? Então, sempre vai ser relacionado ao que a gente acabou de estudar. Fiquem atentos no grupo do WhatsApp. Vocês sabem que eu estarei disponível para vocês durante a aula de vocês. Trarei novidades próxima semana para a gente matar um pouco da nossa saudade. Então, já fiquem ansiosos aí que eu tenho novidades fresquinha, quentinha, quentinha. Certo? Um super beijo. Tenham atenção aí com as atividades. Não esqueçam de fazer. Não deixe para o último momento, certo? Qualquer coisa, podem contar comigo que eu estou
esperando por vocês, certo? Beijo, 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 beijo e até logo, turma!